Samuca, tá acordado? Vai, Dadá, mano. É que eu achei que você tava dormindo no microfone. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos com o Samuel. E aí, pessoal? Estamos com o Satoshi. Opa! Estamos sem a ilustre presença da Elis hoje. E qual que é o tema de hoje, Samuel? Não, você que vai falar o tema de hoje. Hoje eu vou falar que nós temos um convidado especial. É? Não é tão especial assim, mas... Ilustre. É. Que é, na verdade, retomando continuando a nossa série, né? De episódios falando de nós mesmos. Hoje é a vez do Dadá. Opa, tudo bem? Prazer? Tudo bem? Opa, Mais tá conhecido bom? como Danilo Queira, né? Opa, tudo E bem? você, sim, melhor que ninguém, pode dizer o tema aí. Eu achei meio difícil até dar um título para o tema de hoje, mas eu acho que vai cair bem. A gente chamou de arquitetura conceitual. Não, a gente não, você chamou. Eu chamei de arquitetura conceitual. Vem botar na nossa conta. Nossa, mas agora o convidado manda nessa porra, então. Eu que chamei, eu escolhi. Beleza. Mas é só pra quem não ouviu antes ainda, ou enfim, né? Tá ouvindo pela primeira vez esse nosso podcast. A gente tá fazendo uma série de... São 4 episódios, e esse aqui na verdade é o último deles, né? Em que cada um de nós falava um pouco sobre a nossa atuação no mercado como arquitetos, né? Ou disciplinas correlacionadas aí. E iniciou, na verdade, com a Elis, depois foi o Satoshi, depois eu, e agora a gente está encerrando com o Danilo, que é o último dessa série, certo? Exato. Na verdade a gente teve... Meu irmão que sugeriu essa ideia, até depois ele falou, pô, vocês mencionaram que... Não falaram que fui eu que dei a ideia. Eu falei, então eu vou dar o nome ao meu irmão que deu a ideia. Dá uns créditos aí pro Alex. Porque ele Tem falou... que falar o nome também. O Alex, meu irmão. Porque ele falou que sempre a gente trazia convidados e a pessoa falava sobre o nicho específico deles, e aí depois ele falou, pô, mas vocês também não trabalham cada um numa área diferente ou de uma forma diferente? Não é legal vocês falarem de vocês? E aí a gente falou, pô, né? A gente também tava precisando de temas. Tava meio parado. Não diminuindo a sugestão do meu irmão, obviamente. Não, a sugestão dele no fim foi muito interessante, né? Porque acho que a galera ouve a gente aí e tem uma certa curiosidade de saber qual que é a nossa atuação, assim, de maneira mais profunda e tal, né? E a gente acabou falando aí um pouco, e acho que deu para perceber que todo mundo aqui tem uma pequena relação, apesar de atuarmos em áreas um tanto quanto distintas, né? Acho que talvez a que mais destoa seria a Elis, que vai para uma área mais do paisagismo e tal. Mas e nós três a gente faz o projeto de arquitetura, mas de formas diferentes, usando formatos diferentes. Exato. Mas hoje é o dia de falar. Você vai falar de qual escritório, Dana? Eu vou falar dos 2. Bom, então começa aí, manda pau, hoje é seu dia. Então, eu acho que para falar, eu vou fazer igual um pouco o Samuel fez semana passada, de explicar um pouquinho minha trajetória ali no finalzinho da faculdade. Então, eu me formei em 2011 e aí eu estava num estágio que era mais para a área de interiores, e mais ou menos quando estava quase dando um ano que eu tinha me formado, foi quando apareceu aquele projeto que o Samuel citou no último episódio do pai de uma amiga nossa, um projeto grande, e foi quando eu decidi sair do escritório que eu estava, que já não era mais estagiário, mas que eu vim desde estagiário, para pegar esse projeto, porque ia tomar um bom tempo nosso, e eu enxerguei como uma oportunidade, assim, acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de fazer um projeto de construção de uma casa do zero, com, sei lá, menos de um ano de formado. E era para mim uma oportunidade, eu cheguei com uma oportunidade, e aí eu meio que não planejei muito a minha saída, simplesmente saí para poder fazer esse projeto e acabei criando junto com isso a DK Arquitetura, que era é o meu escritório, eu como autônomo, fazendo tanto o projeto dessa casa de São Carlos, e aí como eu saí, eu comecei a não procurar tanto, como eu falei, não planejei tanto, não foi
um escritório super planejado e acho que a gente nem aprende a fazer muito isso na faculdade. Foi meio que indo e acabou aparecendo outros projetos e eu fui pegando e sempre fazendo o mesmo estilo de projetos que o Samuel fazia, que o Samuel faz até hoje, que indo também até a fase de construção, gerenciando obra e tudo mais. Obviamente que menos, como a Cauí tem uma estrutura maior, então hoje eles até fazem a parte de como construtora. Eu fazia muito mais como um serviço extra além do meu de arquitetura, para justamente também, tanto pela questão do valor, que o valor em obra é maior do que o de projeto, é mais atrativo, mas também pelo interesse de que os meus projetos, principalmente os primeiros, realmente acabassem acontecessem e ficassem conforme o projeto, para que eu tivesse isso como um portfólio, né? Isso é uma coisa interessante, são parênteses. Nesse começo de escritório, né, acho que é uma coisa até comum de todos nós, assim, a gente tem essa vontade de fazer alguma coisa acontecer ali, né? E nessa vontade a gente até faz de tudo, a gente acaba tocando a obra e aos trancos e barrancos e tal, mas é a maneira de fazer o negócio virar, né? Você vê algum projeto teu virando realidade, né? Exato, virando realidade e realmente você... acho que você acaba pegando muita experiência com obra e até depois mudando às vezes sua forma de projetar, ou coisas que você projetava antes de você tocar uma obra inteira sozinho, e você já projeta de uma forma diferente, porque você já sabe que na prática aquilo nem sempre acontece, né? Então é uma escola, né? A obra é uma escola. E aí eu fui pegando obras, mais projetos, e aí algumas obras como consequência. Não pegava obras de outros arquitetos nem nada, como o Samuel faz, mas muitos dos projetos que eu fazia eu também acompanhava ou gerenciava a obra. E aí, de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, no final de 2017, eu, como DK, estava com um tempo um pouco ocioso, né? Acho que foi um período mais difícil ali de conseguir projetos. Eu acho que não só para mim, acho que para a maioria dos arquitetos. Final de 2017 ali, eu comecei a procurar outras formas de ganhar dinheiro com a arquitetura e procurar outros escritórios, ou às vezes procurar escritório que eu conseguisse trabalhar meio período para depois conseguir também, para ter uma renda fixa e conseguir ainda pegar os meus projetos e tal. E aí, com isso, um primo meu conheceu numa palestra que teve na USP, conheceu a YouPeak, que é uma startup de arquitetura, na área de arquitetura. Eu já explico um pouquinho melhor o que é. E esse meu primo me mandou o contato do fundador, que fez a palestra, e eu entrei em contato. E foi muito... assim, eu mandei um e-mail para ele e ele falou, pô, estamos precisando de arquiteto, vem aqui hoje, sei lá. E aí eu fui e os caras apresentaram uma ideia que aí depois eu fui ver em anotações minhas. Eu tenho... não é uma mania, mas eu tenho um hábito de, às vezes, quando tenho alguma ideia, alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, eu tenho um bloquinho de notas no celular e anoto as coisas que eu pensei para depois dar uma olhada e ver se ainda tem sentido e tal. E aí, depois que eu fui lá, eles me apresentaram a YouPeak e eu fui ver que eu tinha uma anotação que era meio que quase o resumo da YouPeak, que era uma coisa que eu pensava em fazer, que era justamente a ideia de democratizar a arquitetura, né? Então, a YouPeak, só resumindo, ela é uma startup que propõe soluções tecnológicas para democratizar a arquitetura. E aí eu já explico um pouco de um dos produtos que a YouPeak tem que ajuda nessa democratização e que eu fiz parte nessa criação também. Então eu entrei e a YouPeak, essa startup, ela tinha a ideia de chamar profissionais, arquitetos, que tivessem precisando de renda extra e que pudessem fazer consultorias online para clientes que estivessem em alguma loja, tivessem com dúvidas, e muitas vezes o vendedor, ou às vezes, dependendo da loja, até de imóveis, nem tem tanto vendedor para conseguir ajudar, e eles acharam essa ideia de democratizar. E muitas vezes os vendedores nem são preparados para isso. Exatamente.
Então, o vendedor ele ganha comissão, ele vai pela venda e ele não tem o olhar técnico de um arquiteto, de um designer de interiores. E aí o PIC, justamente com essa ideia de usar questões tecnológicas para democratizar a arquitetura, eles pensaram num formato de atendimento online, de uma consultoria online, para ajudar clientes que já faziam reforma ou já fazem a reforma deles por conta própria. E quando você dá um olhar técnico para aquilo, mesmo que depois ele vai executar isso ainda sozinho, ele já tem a ideia de como aquilo vai ficar. Então, a ideia é justamente, eles criaram todo esse conceito com pesquisas de mercado e tudo mais, e eles chegaram no número de que 85% das reformas hoje no Brasil são autogeridas, ou seja, eles falaram, justamente foi isso que eles apresentaram nessa primeira vez que eu fui, quando ele me chamou no mesmo dia, foi que eles falaram, a gente ficou cansado de correr atrás dos mesmos 15% que todos os nossos colegas e amigos que se formaram com a gente estão correndo atrás, os mesmos clientes, os 15% que já contratam um arquiteto. Então a gente falou, se 85% já está reformando, por que eles não estão correndo atrás de um arquiteto? E se eles não estão correndo, como que a gente faz para aparecer para eles e fazer com que isso seja acessível? Porque a pesquisa deles era justamente que 85% fazia por conta própria, e todas as pessoas que não contrataram ninguém, eles perguntavam e falavam, por que você não procura um arquiteto? Porque é caro. Ah, mas você chegou a pesquisar? Não. Alguém falou que é caro. Se tinha se tem o conceito, o pré-conceito, de que qualquer coisa atrelada à arquitetura é só para gente rica, é muito caro. Então, foi aí que eles pensaram, como que a gente vai fazer para chegar nessas pessoas, mesmo sem elas procurarem, né? E aí a ideia, uma das questões é fazer uma consultoria online, e aí eu entrei na UPIC fazendo esses freelas, fazendo essa consultoria, então ficava de plantão online. Quando entrava um cliente que tinha dúvida e tal, eu entrava, tinha um robozinho no Messenger do Facebook para poder fazer esse contato, cadastro. E eu comecei fazendo esses freelas, normalmente de final de semana, plantões que eu ficava online para justamente... Mas como era feita a abordagem? Foi era muito o próprio assim, funcionário vendedor então, tinham promotoras nossas que explicavam o nosso serviço, mesmo sem a gente saber direito como era. Eles tentavam explicar. Explicavam, você precisa de ajuda? A gente tem um arquiteto online disponível, a hora que você precisar, entra no Messenger, explicava, e a gente conseguia e tirava as dúvidas na hora, fazia o projeto na hora, uma plantinha, explicava esse móvel, eu pensei esse móvel para você, o cara. Então, mas aí a gente começou, aí com esse piloto a gente começou a entender e fazer muita coisa. Então, na época a gente não tinha limite de horas de atendimento. Que é um protótipo, né? Acho que então faz a gente parte ia testando, do processo. Aprimorando. E aí, com mais ou menos umas 2-3 semanas que eu fiz esses freelas para eles, e outros arquitetos também estavam, né? A ideia da UPIC também não era só democratizar a arquitetura para o cliente, aí não é democratizar, mas é ajudar também o mercado da arquitetura. Né? Virar uma ferramenta para outros arquitetos. Ajudar o mercado da arquitetura como uma espécie... É meio estranha essa relação, mas seria uma espécie de Uber. É você poder fazer uma renda extra da sua casa. Uberização da arquitetura. Mais ou menos isso. Mas era justamente você poder criar uma renda extra para o arquiteto, sabendo que o mercado está difícil e você conseguir ter seu horário flexível ali, né? Com isso, com pouco tempo, umas 3 semanas, eles me chamaram para fazer parte da equipe, para ser interno, não mais freela. E eu, ao mesmo tempo, consegui fazer um horário com eles que eu consegui continuar com a DK Arquitetura em um período e trabalhar com eles em outro. Em outros 2, na verdade. Eu trabalhava 2 períodos com eles e um com a DK. Trabalho até hoje. E aí eu como interno, a gente continuou ainda terceirizando, fazendo esses freelas com outros arquitetos, mas menos, porque a ideia era que eu, como interno, pegasse todas as consultorias que fossem aparecendo para a gente começar a enxergar esse padrão, a enxergar o que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que dá certo, o que não dá certo. E aí, com isso, já faz um ano e 8 meses, mais ou menos, que eu estou por lá. Com 6 meses que eu estava lá dentro, a gente conseguiu criar uma metodologia de consultoria e que a gente enxergou um padrão para
atender um cliente, um ambiente de um cliente em 2 horas de consultoria. E é o que a gente faz hoje. Esse produto que a YouPick entrega para ajudar na democratização chama Arquiteto de Bolso, que é justamente a consultoria online que faz um ambiente a cada 2 horas com uma solução na hora. Então, o que a gente enxergou, que a gente faz como um diferencial, e é o que a gente explica, é que diferente do que a maioria das pessoas... É engraçado que as pessoas nunca nem pensaram em contratar um arquiteto, acham caro, mas ainda tem na cabeça de que o arquiteto vai pegar suas coisas, sua planta, fotos, vai pedir 2 semanas e aí vai vir te entregar um projeto, aí vai falar, não gostei disso, então vai, tu revisa e volta. E aí a nossa ideia da solução online é com uma ferramenta que projeta rápida e com um treinamento que a gente faz para os arquitetos, que a gente chama de YouPickers, que são esses arquitetos que fazem esses freelas e fazem esses atendimentos, essas consultorias. A gente faz um treinamento para que eles consigam realmente fazer essa consultoria em 2 horas, usando as ferramentas que a gente usa e tudo mais, e justamente para que no final das 2 horas a gente entrega um projeto conceitual, até por isso que a gente colocou a arquitetura conceitual como título, porque a gente enxergou que nesse nível que a gente entrega já é um nível muito bom para quem ia fazer tudo por conta própria e com uma velocidade absurda. Então, só um detalhe, isso na verdade está mais linkado a um processo talvez decorativo do que propriamente de uma obra civil. Não, ele não tem nada, como é conceitual, a gente não entrega nada executivo, o projeto é conceitual, é como aquele estudo preliminar que vocês entregam, que é onde vocês explicam o que vocês pensaram. Normalmente tem uma planta, tem um 3D, e o que a gente entrega nessas 2 horas, no final dessas 2 horas de consultoria, que é sempre com interação com o cliente. Então, primeiro, a gente revisa na hora. Então, com mais ou menos 1 hora de consultoria, eu já entrego, já apresento uma planta, um layout para o cara, às vezes um 3D, bem simples, para o cara entender. É mais ou menos isso que você queria, eu pensei nesse revestimento, o que você acha? Não gosto, não gosto. E aí, falar, entendi, daqui 5 minutos eu volto, vou revisar. Faz a revisão, manda de volta, então vai fazendo essa revisão na hora com a interação do cliente. E aí com isso a gente entrega um layout humanizado, imagens 3D de como aquele ambiente vai ficar e muitas vezes renderizado já, com um nível muito bom, e uma lista dos produtos, no final do atendimento, as listas dos produtos que o cliente gostou para aquele ambiente. Então é justamente para ajudar com esse momento de dor. Na verdade também foi a ideia de democratizar, foi tirar um pouco dessa dor que o cliente tinha de chegar na loja e não saber o que comprar, não saber qual vai ficar melhor, pisos muito parecidos, revestimentos muito parecidos, não ter ideia como que aquilo vai ficar no banheiro ou na cozinha dele. E aí então a gente começou a pensar o que a gente consegue entregar nesse período. A gente entrega um layout, ou seja, o cara enxerga como que vai ficar a planta dele com os móveis, o 3D, ou seja, aqueles revestimentos que ele escolheu durante a consultoria junto com o arquiteto, como que vai ficar no ambiente, e a lista dos produtos que estão nesse projeto, para ele poder ir para a loja sabendo quais são os produtos para comprar. Com isso a gente consegue ajudar esses 85% da população que já iam fazer por conta própria. A gente realmente não está fazendo o projeto completo, como a DK faz, ou como a Cauí, ou como o Satoshi faz, como a Orfish, mas a gente enxerga que para essa população que já ia fazer por conta própria, é uma forma de você diminuir o seu tempo de trabalho para você conseguir deixar o valor mais acessível, e obviamente com toda a questão tecnológica você faz com que isso também seja mais acessível e diminua o tempo de trabalho do arquiteto para que a gente consiga entregar tudo isso em tão pouco tempo, e ainda assim ajudar muito o cliente na hora de fazer o projeto de construir, de reformar. Há quanto tempo você já está nessa YouPick? YouPick, U-P-I-K. Tô há 1 ano e 8 meses, mais ou menos 1 ano e 9. 8 meses. Tá, e assim, eu vi que você falou bastante sobre a YouPick, que é interessante, né? Mas existe uma ligação dela assim, mais, como é que eu posso dizer, mais real com a DK ou não? Na verdade, se você separa as duas coisas... Então, depois que eu entrei na YouPick... Para quem não sabe, a DK é Danilo Keila Arquitetura, né? Isso, Quando eu entrei na YouPick, eu pedi para eles continuar com um período para poder fazer meus projetos como DK.
E desde que eu entrei na UPIC, eu fui mudando um pouco a forma que eu fui fazendo meus projetos como DK. Eu comecei a perceber que os clientes que me procuravam como DK queriam algo mais próximo do que a UPIC faz, do que o que a DK fazia no começo. Ou seja, criar algo muito mais conceitual, mais rápido, com um valor mais acessível e menos projeto executivo. Eu comecei a enxergar que muitos clientes meus não fechavam um projeto comigo antes, porque eu fazia um valor de um projeto completo, com um projeto executivo e tudo mais, e o cliente não enxergava o valor nisso. E aí eu comecei a entender, quando eu vou fazer essa reunião com o cliente, entender o que ele precisa, o prazo que ele precisa aquilo, o que ele precisa de ajuda, eu comecei a entender um pouco mais o que ele queria e comecei a propor como DK uma coisa mais próxima, que ficasse no meio termo entre o que a DK entregava antes e o que a UPIC entrega. Eu não faço uma consultoria de 2 horas online, mas eu visito o cliente, faço a medição para o cliente, coisas que na UPIC o cliente já tem que trazer para a gente, né? Faço a medição, faço o briefing, entendo o que ele precisa, mas eu faço eu paro a minha entrega para esse meu cliente na DK hoje num estudo preliminar, pensando que eu, como DK, antes eu fazia levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo. Hoje na DK eu entrego o levantamento e estudo preliminar. E não faço só isso, mas eu sinto que a maioria dos meus clientes tem procurado só isso. E até aprovando, dá continuidade no projeto, caso necessário. Caso precise. Você acabou incorporando, então, na verdade, coisas da UPIC para sua... não é só que eu incorporei. É que, na verdade, a entrega é completamente diferente, né? Pra quem tá ouvindo também achar que, sei lá, deve ter muita gente que é hater de uma UPIC aí, por achar que tá canibalizando os valores, né? Que eu acho que é muito comum a imaginação disso, mas a entrega é completamente diferente, né? Não, completamente diferente. Então, é proporcional. Não só a entrega é diferente, como o cliente é outro. O cliente é outro. Tanto é que hoje tem alguns clientes que contratam o arquiteto de bolso, contratam 2 horas, 4 horas do arquiteto de bolso para fazer 2 ambientes da casa dele. E ele é um cliente que já contratou o arquiteto antes. E ele não fica satisfeito. Por que ele não fica satisfeito? Porque eu não entrego a mesma coisa que o arquiteto que ele contratou antes entrega. E até o contrário. Por isso que é também, mais barato, entendeu? A gente não faz milagre. Eu não entrego o projeto que a DK fazia antes em 2 meses, em 2 horas. Isso é impossível, né? A gente começa a diminuir o que a gente entrega, mas que ainda assim já é muita coisa para quem não tem nada e já ajuda muito. E com isso a gente consegue diminuir o valor. E aí com a DK Arquitetura eu comecei a achar um meio termo do que eu entregava antes com o que a UPIC entrega. Não foi só que eu incorporei, na verdade era uma coisa que eu já pensava antes, como eu falei, que eu anotava e eu não sabia direito como aplicar. E eu comecei obviamente depois com a UPIC, eu comecei a entender que muitos clientes meus às vezes não fechavam, às vezes fechavam, mas ainda meio que na dúvida, porque eles não entendiam porque que estava demorando, era 2 meses para poder entregar até o executivo final, entendeu? Para poder começar uma obra. O cara me procurava 15 dias antes para começar a obra, entendeu? E aí eu comecei a pensar, como que eu vou continuar atendendo esse cliente, só que já com o know-how que eu tenho da UPIC e ao mesmo tempo com um atendimento um pouco mais personalizado, que é a diferença entre a DK e a UPIC hoje. Quer dizer, entrega um pouco mais do que a UPIC entrega, com um prazo um pouco maior, mas ainda assim é um atendimento personalizado que entrega um projeto conceitual e que muitas vezes, eu acho que poucos clientes meus falaram, cara, eu preciso que você avance essa fase. Eu entendia o conceito de tudo, mas com isso eu não consigo começar. Um nível Niemeyer ali no final da carreira, né? Eu compro o conceito e contrato um outro escritório para fazer um projeto executivo. Eu prefiro não me comparar com o Niemeyer, mas a ideia geral é muito parecido, né? Tem uma pessoa que desenvolve conceito ali, chega até um estudo preliminar e aí dali em diante é um outro produto que pode ser contratado por outro escritório ou dar continuidade com a DK. A gente vê hoje muitos escritórios terceirizando o executivo, né? Sim. E na verdade o que eu comecei a enxergar com isso tudo é que eu fazia a obra, eu fazia o executivo como DK e eu percebi que eu fazia isso porque meio que, sei lá, por costume, porque a faculdade me ensinou, sim, porque o escritório que eu trabalhava me ensinou. Que a maioria trabalha assim. Que a maioria trabalha assim, e eu comecei a perceber, cara, eu não gosto disso. Sabe, o que eu gosto, e não só de gostar, mas o que eu sentia que eu fazia muito bem,
e que eu surpreendia os meus clientes era no estudo preliminar, era na criação, quando eu trazia uma solução diferente de tudo que ele pensou, ou mesmo que não fosse diferente do que ele tinha pensado antes, eu tinha pensado em todas as diferentes para chegar na mesma conclusão que ele tinha pensado, sabe? E eu comecei a perceber, cara, eu gosto muito mais desse processo de criar depois. E eu que eu enxergo que é o maior valor do arquiteto é justamente essa criação, essas soluções que você dá para o ambiente. A partir desse momento, do estudo preliminar para frente, é tudo muito mais braçal. É mais técnico e não necessariamente precisa ser um arquiteto. É o arquiteto do futuro que vai morrer, que os robôs vão Exato. incorporar esse papel. Né? Então eu comecei a perceber o quanto realmente eu gosto muito mais dessa fase. Não foi só por uma questão de know-how, mas por uma questão de gosto. Eu falei, puta, cara, é disso que eu gosto. Eu comecei a perceber que na YouPick, em uma semana, eu fazia 20 projetos. E eu ficava 2 meses, 3 meses em um projeto como DK. E eu falava, cara, eu não aguento mais esse projeto, cara. Eu tô aqui fazendo detalhe, tô executivo, e o cara já tá me xingando porque ele queria ter começado a obra um mês atrás. E eu que insisti pra falar pra ele que eu precisava de 2 meses pra fazer o projeto. E que precisa, às vezes. Não é que não precise, mas eu comecei a perceber que muitos clientes meus não queriam tudo aquilo. Eles nem sabiam o valor de tudo aquilo. Eu acho que a gente, arquiteto, dá muito mais valor pra isso, porque a gente sabe o quanto isso é importante na hora de executar. Né, na hora de realmente fazer a obra. Só que eu percebi que muitos clientes, por exemplo, eu fiz recentemente o projeto mais ou menos decoração do quarto de um amigo. E ele falou, pô, deu infiltração com ar-condicionado, e aí eu tive que tirar todos os móveis dessa parede, tá sem marcenaria, e aí como já tá sem, eu pensei, pô, vou chamar ele pra me ajudar a repensar o meu quarto aqui. E aí, cara, eu não preciso fazer um executivo, porque se eu mando um 3D legal com uma marcenaria, o marceneiro ele sabe fazer isso. Entendeu? Obviamente. Nem todos, mas a maioria consegue. Não são todos. Não generaliza. Não são todos, mas a maioria consegue. O que eu consigo entender é, obviamente, e aí vão ter coisas funcionais que às vezes, mesmo se eu fosse fazer o executivo, eu ia escolher talvez uma coisa que não é o melhor para o cliente, porque quem vai usar é o cliente. Então, fiz a prateleira de 35 centímetros, aí o cara vai fazer de 35, que foi do jeito que eu desenhei no executivo, e o cliente vai falar, puta, mas não cabe o meu livro que tem 45. Pô, se eu fiz o 3D, se ele não tem um marceneiro, eu posso indicar fornecedores que eu confio para fazer a parte executiva e realmente ele contratar aquela mão de obra. E o marceneiro vai conseguir executar essas dúvidas funcionais, o fornecedor vai tirar direto com o cliente. Vai falar, essa prateleira pode ser de 40 ou 35? Não, faz de 40 que eu tenho não sei o que é melhor. Beleza, sabe? Então, nesse momento, eu ainda faço a consultoria, sabe? Se ele ficar na dúvida, o marceneiro me perguntou se eu quero de 40 ou 35, eu não tenho ideia. Pô, cara, normalmente se cabe, no seu projeto cabe de 40, eu acho que vale a pena fazer de 40 porque vai ficar mais confortável. Beleza, sabe? Então, eu sigo depois do projeto com uma consultoria mais verbal ali, na verdade não é nem verbal, é muito por WhatsApp. Então eu puxei isso para a DK porque eu senti que muitos clientes meus, até antes de eu começar a fazer isso, eles queriam isso e eu não consegui enxergar que era aquilo que eles precisavam, sabe? E tem funcionado bem, porque agora eu também rodo muito mais os meus clientes, eu entrego os projetos muito mais rápido. Então, como eu tenho o período da manhã para fazer as coisas da DK e o período da tarde e da noite para fazer as coisas da YouPick, é importante que eu também rode bem esses projetos para conseguir mais grana. Mas, na verdade, hoje a minha renda extra vem da DK e não da YouPick, que era como vinha antes. Né? Se inverteu aí o papel. Se inverteu o plano A e o plano B. Pelo tempo de dedicação, né? Sim, exatamente. Um é 2 turnos, outro é 1 turno. Exato. Então, é isso. A ideia é justamente chegar a uma população. Acho que a gente falou aqui, acho que até no episódio de democratização, acho que no primeiro episódio, que os profissionais de todas as áreas têm muito o costume de criticar o cliente, que nem chegou a ser cliente. Porque a arquitetura é desvalorizada. Porque, alguma coisa eu estou fazendo para que o cliente não me veja de uma forma com valor, sabe? E a gente começa... E eu compro muito essa ideia da YouPick, porque
Eu realmente acho que esses 85% eles estão fazendo por conta própria, talvez por uma falta de pesquisa, uma ignorância ali inicial, mas que de certa forma também é o arquiteto que não se mostra como eu também consigo te atender. E quem critica, como você falou, deve ter uns haters aí, eu acho que eu sempre pergunto para essas pessoas, pô, mas você acha que vale esse valor para um projeto? Eu falo, cara, você acha que esses 85% da população que reformam hoje, eles não precisam da ajuda de um arquiteto? Tipo, eles vão ter que morar mal. Não quer dizer que quando não tem uma ajuda de um arquiteto, ele vai morar mal, mas por que ele não tem direito a essa ideia, a esse conceito? Sim. Eu estou fazendo 2 horas de projeto, eu não estou fazendo um projeto de 200 horas pelo valor que a YouPick faz, entendeu? Então, é uma forma que a gente encontrou para tornar isso acessível e conseguir ajudar mais pessoas e seguir essa ideia de democratizar, porque a gente realmente acredita que a arquitetura bem planejada ela vai trazer muitos benefícios para o usuário. Né? Nesse 1 ano e pouco que você está lá, você observou um crescimento desse tipo de serviço? Você acha que está evoluindo bem? Cara, eu estou enxergando muitas soluções online, mas que ainda assim são um pouco diferentes da YouPick. Existem outras soluções online, mas que ainda usam a cabeça do convencional, que é justamente me mande sua planta, mande suas necessidades, daqui 2 semanas eu te entrego a planta. Aí eu mando a planta, aí o cara fala, tá, vou pedir 1 semana para revisar. Mas também está muito ligado à questão de volume de trabalho que eles têm, né? Então, eles não podem prometer um negócio daqui 2, 3 dias, sabendo que ele tem um volume interno também, né? Também. Então, por isso que eles trabalham com esses prazos um pouco mais folgados, né? Que Não, a gente pode colocar assim, para ter esse respiro. 1 semana, cá entre nós, também já é um negócio bem Não, eu concordo. razoável. Eu concordo, mas a questão nisso aí é que eles simplesmente pegaram o formato convencional. Sim. E fizeram simplesmente a forma de comunicação com o cliente ser online. Sim. Mas todo o formato continua o mesmo. todo- O método continua o mesmo, né? Então, o que a gente enxerga de grande diferencial e, na verdade, único, pelo que a gente pesquisou no mundo, é a entrega na hora. É que vocês não podem acumular, né? Vocês não têm caixa, né? Na verdade, chegou, tem que sair. Não, chegou, a tem questão que sair, é que né? não tem chegou, saiu. O cara contratou horas, ele agenda. Então, aí Naquele entrou, horário tem um saiu. arquiteto, ele vai fazer as 2 horas de consultoria e vai entregar, acabou. Sim. Não, é isso Aquele que eu cliente tô passou, dizendo. entendeu? Entrou, tem que sair. É. Tipo, nessas 2 horas você vai entregar alguma coisa. Não é Exato. que vai, tipo, vou pensar e depois eu te dou um Exatamente. retorno. Isso não existe. E é isso né? que a gente entrega como que a gente enxerga e acha que é o maior diferencial, inclusive sendo o único no Brasil e é pelo que a gente pesquisou no mundo, de entrega na hora, né? Solução na hora. Obviamente, não estou comparando, jamais, eu sou arquiteto, eu jamais desvalorizaria a nossa profissão. Eu acho que vão ter clientes que vão precisar do projeto que eu fazia como DK antes, que a Cauí faz, que a Orfish faz, que pega na mão do cliente, vai na loja e fala, esse produto vai ficar perfeito, ou até gente que faz a produção do ambiente para o cara realmente enxergar como vai ficar aquilo, se ele gostar ele manda, e ainda vai continuar existindo. Eu acho que existe muito cliente para solução na hora. Muito cliente para aquela que só precisa da ideia para poder tocar o projeto dele. E são clientes diferentes para um mesmo serviço de arquitetura. Mas esses caminhos, eu acho que são caminhos novos, né? São novas. Eu não gosto de chamar de tendência, que é uma coisa meio rasa até. Mas são novos caminhos que estão surgindo, que inclusive no último episódio, quando eu falava acerca da minha atuação, eu falei para vocês que talvez que a gente está trabalhando um novo braço ali da Cauí, que era para fazer uma coisa incorporadora. A gente está batendo muito na tecla produtização da arquitetura, né? Que de uma certa maneira é você empacotar mesmo alguns produtos e tal para uma gama de clientes que não estão esperando você pegar no braço dele lá e nem fazer um projeto de aquela coisa, uma coisa mais compacta, mais prática, mais visível, mais real. Ou que eles até estão esperando e acham que precisam, mas quando eles veem que para eu conseguir entregar isso vai sair muito mais caro, eles preferem o mais barato e fazer o resto por conta própria. E na verdade o que eu acho mais legal, e é o que muita gente às vezes não entende também no nosso serviço, é o nosso projeto ele é personalizado. A gente não tem padrões de projeto. Que é muitas vezes o que as pessoas acham, em 2 horas para você entregar tudo isso, você tem, sei lá, projeto de 2 dormitórios, sei lá,
15 tipos que você sabe mais ou menos como que é o que o cara vai te mandar, você só adapta. Cara, não, a gente faz o projeto personalizado pro cliente na hora. É que também é muito parecido com a consultoria que a gente acaba fazendo, né? Que é ir no lugar e falar, tipo, fui contratado por 2 horas para fazer uma mudança nesse visual. Você chega lá, você fala, tá certo que esse Mas tipo que de ainda consultoria pouca a gente gente não faz faz. assim. Pouca gente Será? ainda faz esse tipo de consultoria presencial, que entrega, tipo, fala as coisas na hora, o conceito, e acabou. Se bem né? que isso eu comecei a fazer recentemente, também faz 1 ano e meio, mais ou menos. Só que eu não faço em 2 horas, né? Eu tenho uma primeira visita, tenho as medições básicas, né? Vejo o que ele tem lá que pode ser reaproveitado. Aí volto, faço um estudo ali, uma pesquisa rápida do que pode e do que não pode. Aí via online, a gente define o que ele vai comprar, o que não. E aí no dia da montagem a gente faz junto a modificação. Isso sem envolver a parte de construção, né? Só visual. É igual o que eu faço hoje como DK, só que eu ainda não chego na parte da execução, como você falou, no Sim. dia da montagem. Eu não chego nesse nível. Eu entrego, eu falo pro cara, ó, o que eu pensei pro seu projeto é isso, gostou desses móveis? Puta, gostei, cara, isso aqui é em tal loja, isso aqui é em tal loja. Sim. Se precisar de ajuda, você me avisa, mas aí também, é. eu também, se o cara precisar de ajuda que eu vá na loja, ele vai me contratar por hora, do mesmo jeito. E eu abro isso por hora, né? Então eu Sim. faço uma planilha pro cliente, ó, eu estimo que eu vou precisar de 8 horas para fazer seu projeto. Beleza? Beleza. Eu vou fazer uma planilha, talvez dê um pouquinho mais, um pouco a menos. Se passar, eu te aviso antes para eu não continuar fazendo e dar mais do que você queria gastar. Então eu tento ser bem transparente nesse jeito, nesse caso. Mas é muito isso, é a consultoria presencial, só que com a diferença de que eu consigo produzir na hora, na online, porque eu já estou no computador. Sim. E eu já estou produzindo com o cara do meu lado. É a mesma coisa que você fosse para essa visita com o cara, com o seu note, o cara sentasse do seu lado e você começasse a fazer o projeto junto com ele. A diferença é que eu fazendo online eu consigo chegar a mais clientes e a expandir para o Brasil, isso é escalável. E a diferença também é que tem parcerias, né? Então vocês têm alguns móveis, alguns acabamentos, algumas coisas que já estão meio que pré-definidas. Né? Quais são as parcerias que vocês têm hoje? A gente ainda está vendo algumas outras que são ainda não tá certo, então não pode divulgar. Eu prefiro não divulgar, mas vocês não entram no mérito também dos eletrônicos, ou entra também? A gente consegue propor, mas a gente não propõe, a gente não chega e fala esse é o melhor. A gente fala, ó, pra sua TV cozinha de 65. Para sua cozinha, a gente considera um fogão, um cooktop de 4 bocas. A gente põe no 3D o cooktop de 4 bocas. O qual ele vai comprar exatamente a medida. A gente não chega, até porque isso toma muito tempo na hora de projetar, né? De você tipo tamanho de geladeira. Personalizar nesse nível de detalhe, né? Esse espaço aqui é para uma geladeira de 360 litros. Aí esse tipo de definições vocês entregam. A gente entrega muito mais. Tipo, ó, a geladeira que eu considerei aqui, ela tem 75 por 75 com um tanto de altura. Que eu enxergo que seria, mas poderia ser essas opções aqui, ou com essa capacidade. A pessoa escolhe. E muitas vezes os clientes chegam pra gente já com isso também. Normalmente ele está reformando, ele não está fazendo do zero. Meio a meio, mas tem muitos clientes que já tem. Eu já tenho a geladeira e quer reaproveitar, exatamente. Ele só quer renovar os móveis que estão lá. Então, a gente, na verdade, a gente enxerga isso. Quando a gente faz online, a gente também deixa isso escalável tanto para os clientes. Então, o cliente contrata a gente direto no site e a gente consegue atender ele. A gente faz contatos com ele ainda por telefone para tirar dúvidas, para ver se ele entendeu o que ele contratou, porque a gente sabe que é uma coisa nova e que, por mais que a gente tente ser sempre o mais claro possível no site, a gente entende que pode ter gente que não entendeu totalmente ou até que não leu, porque a gente percebe quando a gente faz coisas online, a gente percebe que tem gente que não lê nada do que você manda. E tem a questão da linguagem do arquiteto, que às vezes é colocado lá, que as pessoas não são obrigadas a saber, né? É uma coisa que a gente entendeu muito. Hoje, como a gente sabe que é uma coisa nova, a gente enxerga como um revolucionário, a gente sabe que talvez a gente não consiga explicar uma coisa que, tipo, eu não tenho como comparar, sabe? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é tipo um Durex. Sabe? Pô, por que eu sei que é Durex? Porque já existe uma coisa antes. Como a gente não tem nenhuma base para se comparar, é muito difícil de você explicar. E, obviamente, a cada dia a gente está melhorando o nosso site para tentar isso cada vez deixar mais claro.
Então a gente ainda tem um pouco desse contato por telefone para explicar, entender se o cara entendeu o que ele contratou e tudo mais. Só que a gente tem clientes do Brasil inteiro e arquitetos que trabalham pra gente também do Brasil inteiro, porque a gente faz treinamento também tudo online e toda essa capacitação é feita online. Então a gente tem gente de Curitiba, tem gente de Recife, de Goiânia, de Londrina, a gente tem arquitetos no Rio, São Paulo, interior de São Paulo. Então a ideia é achar esse mercado para o arquiteto também, né? Porque se eu for pensar, tipo, você poderia ter teoricamente 5 arquitetos na sua base, tipo, como funcionários seus, que se não fizerem nenhum atendimento você vai continuar pagando porque ele é seu funcionário, mas se tiver 18 atendimentos por dia, o cara vai estar lá e recebendo o mesmo valor. E a gente prefere essa parte, pelo menos até hoje, a gente prefere justamente ajudar o mercado, que a gente enxerga que a gente está ajudando o mercado da arquitetura, porque a gente sabe que a gente está dando uma renda extra para arquitetos que estão como autônomos por aí e que têm um horário flexível e vão conseguir trabalhar às vezes no final de semana para ganhar um pouquinho a mais, chegou em casa às 6:30 da noite, 7 horas, tem consultoria e ele vai poder fazer das 7 às 9, essas 2 horas. E se ele fizer tantos por semana, ele vai ganhar uma rendinha legal, que a gente sabe que também, mesmo quem já está trabalhando num escritório, não está ganhando uma puta grana, né? Não está ganhando super bem. Então é isso, a ideia é a gente também ajudar o mercado da arquitetura e a gente percebe que esses U-Pickers que estão trabalhando com a gente estão usando muitas coisas do que eles aprendem durante as consultorias no dia a dia deles, ou como autônomo ou no escritório deles, porque a gente lida, primeiro, como são 2 horas, a gente faz projetos, sei lá, o que eu fiz de projeto na minha vida inteira eu fiz em uma semana na UPIC, sabe? Obviamente que num nível mais raso, mas mesmo assim, criação. Puta, achei solução para uma cozinha que eu nunca tinha pensado antes, mesmo tendo 2 semanas para fazer o estudo preliminar de outro cliente, sabe? E ao mesmo tempo a forma de lidar com o cliente por mensagem, né? São coisas que a gente vai aprendendo e a gente percebe que os U-Pickers também vão aprendendo e usando isso no dia a dia, na profissão convencional ou no escritório deles ou como autônomo. E como tem sido a aceitação dos clientes com relação a isso? Cara, a gente tem... É difícil ele se adaptar, é uma coisa que pega rápido, o cara se a aceitação rápido. do quê? Do nosso serviço? Terminou o serviço? Não, desse sistema e tal, essa questão de você não ver a pessoa sempre, é uma coisa ali... Porque, só retomando, a arquitetura sempre teve pelo menos, vamos dizer, a tradicional, né? Sempre teve aquela coisa do cara a cara, né? Então, existe uma relação de confiança ali para desenvolver. Mas, de novo, isso com esses novos moldes, né? Isso tende a se desfazer um pouco, não a confiança, mas a maneira como ela vai se estabelecer, é diferente, né? Mas acho que a partir do momento que ele está disposto a pagar pelo serviço, ele já está ciente de como vai ser a abordagem. Então, né? aí feito isso, ok, então, ele é ciente, eu então não acho sei, que a expectativa dele acho que não é quebrado porque não é presencial. Então, acho que isso não acontece. Essa pergunta então, você me responder. Como é que é essa expectativa? Uma vez ele contratado e vocês trabalhando com ele, existe aí uma maioria que tem um retrospecto positivo? Como que seria? Como é que está sendo isso? Por que eu falei que a gente faz essa ligação sempre para alinhar a expectativa do cliente quando ele contrata antes dele fazer a consultoria? Justamente porque a gente sabe, cara, é mais comum do que vocês possam imaginar, que tem gente que contrata sem ler o que ele contratou. E pra você ter ideia, teve gente que comprou horas e achou que a gente ia na casa dele e nunca passou o endereço dele pra gente. Ele agendou a consultoria e falou: vocês estão chegando? Cara, não, é online, tá escrito que é online, que é pelo Messenger do Facebook. Então, cara, o cliente que às vezes compra sem saber, sem ler o que a gente está explicando. Então, por isso que a gente alinha. E a gente alinha justamente para isso, para o cara... Pra gente saber se ele contratou entendendo o que a gente entrega. Se a gente liga e o cara fala, não, foi isso mesmo que eu entendi, a gente fala, legal, então vamos agendar sua consultoria, posso na quarta-feira, tá horário, ótimo. E aí isso facilita muito pro atendimento porque a gente sabe que ele entendeu.
quando a gente não faz esse alinhamento, dá alguns problemas do cara falar, pô, mas eu contratei um ambiente, deu 2h30 e a minha sala era integrada com a cozinha e sei lá, sabe? Entendi. Um monte de coisa. Ou às vezes o cara acha que também, mesmo lendo tudo, a gente fala que a solução é na hora, que é em 2 horas, que a gente precisa da interação do cara. O cara entra no horário marcado no Messenger e fala, tipo, tá bom, agora amanhã você me manda por e-mail o projeto? E a gente fala, não, a gente faz agora, você tem que estar aqui online com a gente. Então, a gente sempre faz esse alinhamento para justamente o cara, quando ele for fazer o negócio, ele já saber que é aquilo que a gente vai entregar, né? Justamente por conta dessa pequena falha que a gente enxerga ainda na nossa comunicação, porque é algo muito novo e a gente sempre mas se é problema de leitura, aí é difícil combater isso. É bem difícil, é bem difícil. Mas vai ter esses clientes, né? E essas pequenas adaptações têm que ser feitas. Mas se existe uma triagem também, né? Que nem você está falando, também isso já corta pela metade dos problemas que teria mais para frente. Então, só para você ter uma ideia, tem cliente que ganha a consultoria de 2 horas, sei lá, e que termina o atendimento, a gente sempre pede a nota para ele, né? De 0 a 10, qual que seria a probabilidade de você indicar para um amigo ou familiar. E às vezes o cara dá nota tipo 5. Por quê? Porque foi pouco tempo, sabe? Então, tipo, o cara tá ganhando... Ele já sabia que era 2 horas. Exato, sabe? Então, tem esse cara. E tem o cara também que fala, porra, em 2 horas eu até consegui fazer mais de porque o banheiro foi mais rápido e não sei o quê. Então, só pra você ter uma ideia, o que mede hoje os serviços... A qualidade ou a classificação dos serviços hoje, acho que não sei se é só no Brasil, acho que não, acho que é no mundo, é o NPS que se chama, Net Promoter Score, ou seja, eles pegam, só resumindo, uma nota 9 e 10 é um promotor, é um cliente promotor, ou seja, ele vai falar bem de você, então ele vale mais uma nota 7 e 8 ele é um cliente neutro, ele não vai falar nem bem nem mal, então ele é 0, e um cliente 6 para baixo ele é um detrator, ele vai falar mal de você, então ele é considerado -1. Todos os serviços hoje, você vai ver, tipo, você vai na farmácia, você pede para te dar a nota, na verdade, de 1 a 5, mas é a mesma relação. O 5 é o promotor, o 4 é 0 e abaixo disso é -1. Mas todos os serviços, todas as formas de atendimento têm essa forma de avaliação. E hoje a nossa avaliação é 85-86%, que é absurdo para qualquer tipo de serviço. Se você for pegar, sei lá, serviço do McDonald's, eu não vou saber exatamente qual que é, mas McDonald's deve estar lá embaixo. Tipo, negativo, farmácias. Então, sendo uma coisa totalmente online, sem a interação de pessoal, tipo, a física com a pessoa e tal, o nosso NPS ele é muito alto, 85, e na verdade a gente está trabalhando para subir isso. Então, só para sua pergunta, como o pessoal está lidando com isso? Aquilo que eu te falei, a gente está pegando na dor desse cliente, é o cara que realmente, esses clientes, sei lá, que às vezes vêm de uma loja parceira nossa, eles já foram na loja umas 5 vezes e não compraram nada, ou compraram tipo um item e aí voltaram no dia, tipo, na semana seguinte porque faltou outra coisa. Mas tem gente que faz isso como lazer, como hobby. Conheço gente que vai toda semana na casa de construção. Então, tem gente que faz isso, mas minha esposa vai o cara que só para comprar um por um. Mas o cara que tá reformando, ele não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque ele não planejou, porque ele não sabe como vai ficar o ambiente dele. Então, o pedreiro fala no dia anterior, cara, preciso comprar o piso. Você precisa comprar o piso que amanhã eu vou instalar. Aí o cara vai lá na loja e não sabe o que escolher. E ele já foi 8 vezes chega lá, tem 15 dias pra entrega. Então, quando a gente entrega isso, uma coisa que ele nunca tinha imaginado, ou ele estava pensando em como ia ficar, eu gostei disso, só que ele nunca viu esses revestimentos juntos para ver se vai ficar legal, o piso com o revestimento da parede. E aí a gente falou, acho que ficou pesado, eu faria o piso mais claro e tal. Tipo, esse olhar técnico do arquiteto, não de um vendedor, também muda muito na hora de passar a credibilidade para o cara escolher realmente aquilo. Muitas vezes a gente faz a lista para o cliente e ele chega na loja e aí o vendedor até fala, mas tem um piso parecido com esse que está na promoção. E o cara, sai mais satisfeito ainda, porque tipo, o projeto está muito parecido, obviamente ele não comprou exatamente o que está na lista dele, mas
tá muito parecido com aquilo que ele viu no 3D e o cara ainda gastou menos do que ele imaginava. Para os vendedores é muito mais fácil ter essa ferramenta. né? Explica pra eles isso. Chega pronto e acabou, né? Explica pra eles isso. A gente ainda tá penando. Porque eles ganham em agilidade, né? É só pegar a lista de material ali e fazer e a comissão dele vai estar mais rápida e ele vai conseguir atender muito mais gente. Exato. Né? É muito óbvio isso. Não sei como vocês têm problema com vendedores. Não, é que o vendedor ele acha que. Porque assim, hoje a gente trabalha de duas formas nessa consultoria online. A gente faz a consultoria agendada, ou seja, o cara que já vai várias vezes na loja, ele às vezes vai, fala, putz, tá, não consegui escolher de novo, aí descobre a gente e fala, tá, preciso de ajuda. E aí marca para durante a semana. Ele foi na final de semana e marca durante a semana. E aí, durante a semana a gente ajuda, no final de semana seguinte ele vai lá e compra. Ou na outra, sei lá. Sim. E tem o atendimento de plantão. É o cara que já tá na loja, o cara, tipo, às vezes tá numa loja que é longe da casa dele, ele foi porque ele precisa fechar a compra naquele dia, e a gente faz aquilo na hora. E a gente pega justamente arquitetos que estão de plantão para fazer aquilo. Não é agendado que a gente consegue fazer escala e tal. Mas isso com o cara na loja... Um cara na loja esperando. Isso, pelo celular. E falando um pouco de nível Brasil, como é que é a conexão de todos os lugares? Isso funciona de boa? Não, isso ainda é um problema. Conexão, você diz conexão 3G. 3G, 4G, às vezes não tá bom o sinal na cidade. Ainda é um problema, às vezes a gente tem que ficar roteando da nossa internet, da promotora que tá lá. Às vezes sai um projeto com piso sem parede e telhado. Não, a nossa internet... Falhou a internet na hora nossa internet na hora de projetar funciona, a questão é o cara com o celular na loja, é o 4G dele ali, entendeu? Isso às vezes dá um problema na interação e tal. Renderiza todo o piso. E aí as 2 horas vai sendo acrescido. Às vezes se a gente percebe que a gente vai precisar de 2h15 em vez de 2 horas para terminar aquele projeto, é uma margem. Vocês não deixam de entregar porque a conexão tá ruim. A gente não fala, tipo, deu suas 2 horas, eu não consegui te ajudar, abraço. Então, tipo pessoal de telemarketing. E você cobra mais pelo tempo a mais ou não? Ou tem um limite ali? Depende do cliente. Na verdade... Acho que tem bom senso, né? É bom senso. Na verdade, a gente continua com nossa ideia, nosso conceito de ajudar essas pessoas e a gente sabe que se a gente passar 15 minutos das 2 horas, a gente só está diminuindo o nosso ganho por hora, né? O que eu recebo por hora, eu vou dividir por 2h15, não mais por 2. Então, a gente tem essa margem para conseguir continuar ajudando o cara. E se for para 2h40? Aí a gente não sei, existe isso. Aí a gente tem que avaliar o porquê que deu essas 2h40. Foi porque o cliente pediu 2 ambientes, sendo que era um ambiente por 2 horas? Não, às vezes ou foi porque conexão, porque o arquiteto demorou muito no projeto, porque realmente foi difícil, ou o arquiteto não entendeu direito o que o cara queria e precisou revisar muitas vezes. Então a gente tem que avaliar isso para saber o que a gente faz quanto a isso. Entendi. Mas a gente nunca deixa o cara na mão. Depois a gente avalia o que a gente vai fazer, entendeu? Mas só para explicar para vocês, como a gente tem esses 2 formatos, consultoria e plantão, a gente, muitas vezes o vendedor, ele só indica quando é para plantão, porque ele quer que o cliente compre na hora. Ele nunca indica a gente quando é para agendar, porque ele acha que o cliente não vai voltar mais. Então, entendi. Mesmo assim, a gente... Porque aí o cara pode pesquisar preço. Mesmo assim, a gente explicando, deixando claro pro cara que se o cara for atendido por nós, quando ele chegar na loja de novo com esse mesmo vendedor, porque a gente tem anotado o vendedor que indicou ele, para ele voltar com esse mesmo vendedor, que ele já vai estar com a lista e vai estar muito mais claro. E em vez dele ficar 5 horas para escolher tudo, em 1 hora ele vai comprar aquela lista inteira, o cara ainda não acredita. Ele acha que se o cliente sair, ele não vai vender mais. Isso o vendedor, né? A luta com o vendedor. Então, a gente ainda tá se provando a cada dia. Mas, cara, é um bagulho... É um negócio que eu acho que vocês, tipo, desde que eu entrei, eu acho que vocês devem ter visto, tipo, é um bagulho que eu acredito muito. É uma coisa que eu acredito porque realmente, quando eu tava como DK, eu já tava insatisfeito com esse formato que eu seguia, convencional, sem pensar em renovar, sem pensar se eu estou fazendo o que o cliente quer, se é por isso que o cliente não está me contratando, sabe? E aí, realmente acredito nessa questão de chegar a pessoas que não contratariam e ajudar essas pessoas, porque com certeza o mínimo que a gente faz nessas 2 horas já traz uma solução de espaço pro cara e combinações de revestimentos que o cara pode não perceber, mas vão
dá uma diferença na vida daquela pessoa, de uso, de, sei lá, felicidade, de estar satisfeito com a reforma dele, de não ter que fazer uma reforma logo em seguida da que ele acabou de fazer porque ficou ruim, ou porque ele juntou 2 revestimentos que ele gostava e quando juntou com uma bosta, sabe? Então, isso. E sem contar que, cara, eu fico muito feliz de não estar sendo concorrente de todos os meus amigos que são arquitetos, que fazem do mesmo jeito e que eu também acho muito importante, por isso que eu continuo com a ADK Arquitetura, mas era uma coisa que eu sentia, cara, pô, 15% para eu concorrer com todos os meus amigos que se formaram, que estão com escritório próprio ou com escritório que já tem, mano, muito nome e eu tenho que correr atrás desses 15% que estão reformando. Por que eu não vou atrás de quem não tá me procurando, sabe? Eu acho que tem um fator importante, que eu acho que é o PIC faz, que é trazer uma nova possibilidade desses 85%, né? Então ele fala, porra, se com um projetinho simples assim eu conseguir essa satisfação nesse ambiente aqui, e se eles falam que se pegar um projeto completo pode ficar muito melhor, então quando eu tiver condições, é claro que eu vou contratar um projeto Exato. completo para ter uma coisa muito melhor do que eu já tenho hoje, né? Então acho que esses 85% mais para frente, nos próximos 10, 15 anos, se continuar assim, que isso talvez vire 50-50, né? Então começa a abrir também o mar para muita gente. Então, mas é isso que muita gente que critica e o PIC hoje não consegue enxergar, que na verdade eu tô, pelo contrário, eu tô dando a possibilidade do cara enxergar o que um arquiteto faz, porque ele nem sabe. Sim. Né? Obviamente, o que eu faço não é a mesma coisa que a Cauê faz, que a Warfish faz, que a DK Arquitetura faz, mas ainda assim a solução que eu trago ou a qualidade que eu trago para o ambiente dela é de um arquiteto. Né? Então é justamente, eu estou melhorando a imagem, estou valorizando a imagem do arquiteto e não desvalorizando como muita gente acha, porque acha que está muito barato. Só que eu acho que, na verdade, eu não sei exatamente como a maioria das pessoas, dos arquitetos, fazem orçamento, mas eu acho que o valor, hoje, só para vocês terem uma ideia, você entra lá no www.arquitetodebols.com.br, 2 horas de atendimento, que é para um ambiente, tá 178, ou seja, tá 89 a hora, né? Eu acho que tem muito escritório que não cobra 89 a hora de projeto, mas estão falando que a gente está cobrando muito barato, entendeu? Então, para quem paga 4,50 pro estagiário, né? E nem aumenta 10 centavos no final. Então, é isso. Eu acho que quem critica normalmente essa galera que justamente não consegue ver fora da caixa, acha que... Eu sei que você fala quem critica são os recalcados. Não. Eu acho que... Não, é que não tem a visão do amplo ali, né? Na verdade, ele tá vendo o mundinho dele que realmente os valores... Tipo, não é competitivo. Lógico que qualquer concorrência eu vou perder. Mas ele tem que entender que o público é diferente, que a ideia da UPIC é ser a primeira ferramenta ali, né, de entrada para a arquitetura. Né? Então, começar a ver isso de uma outra forma, que daqui, sei lá, eu coloquei 10, 15 anos para colocar 50%, mas talvez em 3 anos seja, sei lá, 80-20, né, 75-25, e que isso vá mudando aos poucos, né, para que isso realmente tenha mais... a arquitetura seja mais importante para o brasileiro, né? E mais do que isso, eu acho que os arquitetos também enxerguem que a nossa profissão não precisa ficar engessada do jeito que os nossos professores, que tinham 85 anos, ensinaram pra gente, sabe? A forma que a gente apresenta para os nossos clientes estão mudando, a tecnologia está mudando, a gente tem que se renovar e que essas pessoas não fiquem acomodadas achando que tem que ser assim e quem faz diferente está fazendo errado, sabe? Que enxerguem que eu acho que tem, não é que eu acho, tem mercado para todo mundo, então que mais para frente talvez outros arquitetos façam soluções online, como a gente já sabe que tem outras soluções online fazendo, justamente para chegar em mais pessoas e também conseguir cobrar um pouco menos, para conseguir pegar clientes que não contratariam arquitetos e justamente melhorar a imagem da arquitetura, né? Começar a deixar as pessoas sempre pensando, pô, quando eu for reformar eu vou chamar um arquiteto, seja o arquiteto de bolso, seja a solução online que me entrega em 3 semanas, seja
a Cauí, que vai me entregar até a reforma pronta com o vaso em cima da mesa. Eu tenho cliente para tudo isso. Tem gente que tem gosto e tem grana para cada uma dessas coisas, né? Sim. Então, que entendam que a gente não precisa ficar entregando sempre a mesma coisa, sendo que o cliente quer outra, né? Se renovem e não fiquem acomodados na forma que a gente aprendeu desde os, sei lá, os antepassados ali. Bom, mas acho que é isso aí, né? Deu pra ter uma boa ideia. Na verdade, até tanto para os ouvintes quanto para mim foi um grande aprendizado aqui. Eu estava ouvindo você falar e eu não tinha me aprofundado com você sobre esse tema ainda, né? A gente não conseguiu de maneira conversar meio rasa e tal, mas é um caminho interessante na arquitetura, uma visão interessante da arquitetura, né? E eu, obviamente, torço pelo Dadá que isso aí caminhe para frente mesmo, dê frutos, né? E funcione e seja uma coisa interessante, que realmente a gente vê aqui que ele acredita mesmo nesse business, né? E tem tudo para dar certo, como já tá dando, né, Dadá? Estamos trabalhando bastante para isso e a ideia é a gente acho que essa semana que vem deve bater 2.000 clientes atendidos. Quase 4.000 horas de atendimento. Verdade. É tipo muita gente, velho. Muita gente. Nossa, é muita coisa. Mas que bom, parabéns, hein, Dadazeira. O Dadazeira tá fazendo história aí no... E o pique. É isso. E também, então, só deixa fazer o merchan. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entrem no www.arquitetodebolso.com.br. Lá tá explicado direitinho. Leiam, porque se vocês não lerem, vocês não vão entender. Você faz aquelas perguntas, né? Não, mas é 2 ambientes. Vocês estão vindo em casa? Não. É por Skype? Não, é por Messenger. E também, se vocês quiserem algo mais personalizado, também tem a DK Arquitetura. E aí vocês entrem em contato direto comigo pelo Insta mesmo, Danilo Keila. Satoshinho, você vai botar os dados dele tudo bonitinho aí, né? Vai boicotar o cara, né, Satoshi? Bom, acho que é isso aí, mas se você não tiver nada mais a acrescentar, meu Satoshinho... Não, eu acho que é isso. Essa é a arquitetura conceitual, é a arquitetura que dá a solução, mas para aí. Só te dá a solução, agora não resolve. Na verdade resolve, né? Você enxerga como vai ficar, mas você que vai lá e se vira pra executar. E que muitas vezes já... É quase um manual do it yourself, né? Vocês entregam, o cara vai lá e faz sozinho. É isso aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mim mesmo. Você é o convidado, você é o âncora. Você se agradece. Obrigado, Danilo, vai apresentar. Não, deixa eu agradecer. É tipo Chaves. Chaves vendendo churros. Quer mais um churro? Claro que sim, claro que sim. Um churros? Bom, eu que vou fazer os agradecimentos, então. Agradecer aqui ao Satoshi, agradecer a mim mesmo e agradecer especialmente ao Dadá, que se dispôs aí a falar sobre a caminhada dele aí, os trabalhos que ele está fazendo, desenvolvendo agora, né? E eu queria fazer um merchan aqui. Não é um merchan, um adendo, na verdade. Que na semana passada, na sexta-feira, a gente já tinha gravado, né, o nosso episódio, que eu falava sobre o escritório. Na sexta-feira, o meu sócio Felipe, ele defendeu a tese dele de mestrado lá, né? E foi muito legal, ele passou, que é o mais importante. Olha! 5,5? Eu não falar a nota, mas acho que foi bem. Foi até escolhido o trabalho dele como para ser concorrer de um prêmio lá dos melhores e tal. E esse trabalho tem a ver com aquele novo business que a gente está querendo fazer, né? Então, na verdade, só queria fazer essa lembrança aí, parabenizar ele pelo desempenho lá no mestrado, que não é uma coisa fácil, né? Mas era mais isso aí. E por último, agora sim, agradecer o Danilo por se dispor a vir a falar do seu trabalho mais uma vez. Muito obrigado, Dadá. Imagina, é sempre um prazer. Os dados do Dadá vão estar todos disponíveis aí para quem quiser dar uma olhada, e ele vai fazer agora a finalização padrão do nosso programa. Se quiserem entrar em contato com a gente por e-mail, podcast. Não, pera, fala os seus dados antes, não é bom? Eu já falei. Você já falou? Já falou. Beleza, então manda. Eu viajei aqui. Comentários, sugestões, entrem em contato com a gente no podcast.arq2p@gmail.com
ou no Instagram podcast_arc2p. Entre em contato com a gente, ouçam a gente. E é isso, estamos quase finalizando mais uma temporada aí. Daqui a pouco tá de férias, né? Daqui a pouco estamos de férias e a gente aguarda mais sugestões de temas, que é sempre importante saber o que vocês querem ouvir. Muito bem, um beijo pra Elis. Te aguardamos, Elis, no próximo. Nada pessoal, né, Elis? Você só não quis saber do meu escritório, beleza. É isso aí. Valeu! Valeu, galera, um abraço. Valeu! Fala pra caramba, hein, velho. Acho que de todos nós 4 que você foi o que mais falou. Eu tô suando, velho. Isso aí você não tem nada a ver. Mas na hora da edição, a gente vai ter que cortar muita coisa. Vai dar uns 30 minutos de episódio. Não faz nada, velho.